Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus amados, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Palavra de Deus dessa tarde encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo de número 17. Nós lemos o capítulo 17 do versículo 1 ao versículo 7. Agora iremos ler somente o versículo de número 7 e vamos fazer uma breve meditação no texto em questão. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor mesmo no meio de nós ou não? Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Queridos amados em Cristo Jesus, texto da palavra de Deus, livro de Êxodo, que significa a saída. Livro de Êxodo, o livro que nos remete ao período da história bíblica do povo de Israel. Povo esse que foi liberto da escravidão egípcia. Israel foram libertados, a nação de Israel, pelo homem de Deus chamado Moisés, a quem Deus escolheu para libertar os israelitas da escravidão egípcia. O que muitos não sabem é que Israel passou 400 anos de escravidão nas mãos dos faraós do Egito. Grande e forte mão foi a de Deus através do seu servo Moisés, tirando um povo que passou quase 500 anos ali no Egito. Não foram 1, 2, 3, 4, 40, 50, 100, não. Foram 400 anos. 4 séculos de escravidão, de submissão na mão dos egípcios. É importante eu falar isso agora, para que vocês entendam o mal tremendo que é o pecado da reclamação. Porque é um pecado. Por volta do ano 1600 antes de Cristo, todos os israelitas deixam a terra de Canaã e vão morar no Egito. E passam 400 anos de escravidão. Somente um Deus grande e tremendo como o nosso, para tirar Israel da escravidão do Egito. Só aí já seria um motivo suficiente para que Israel fosse eternamente grato a Deus, porque saiu do cativeiro da escravidão. Não diferente de nós, que andávamos errantes como ovelhas que não tinham pastor. Estávamos num charco de lodo, mas o Senhor nos tirou, nos deu um banho de graça, nos chamou de povo seu, nação escolhida, e não somente isso, nos trata como filhos, sendo Ele o nosso Pai para toda a nossa caminhada de fé aqui na terra. Não temos o direito de questionar e nem de reclamar
das ações, das manifestações de Deus na nossa vida. A verdade é que vivemos em uma época em que todos reclamam. Todo mundo se acha no direito de reclamar. Se a gente sai na rua e o sinal fecha, a gente reclama porque o sinal não abre. Se nós passamos, alguém passa perto de nós, a gente reclama porque aquela pessoa quase que esbarrou em nós. Se estamos assistindo alguma programação e queremos uma programação depois dessa, reclamamos porque a anterior não acaba. Se vamos passando pela rua e o sol está quente, a gente reclama. Se chove, a gente reclama. Se falta chuva, a gente reclama. Reclamamos de tudo. A verdade é preocupante. A geração em que nós estamos, é a geração que, segundo alguns, tomou consciência do direito de reclamar pelos seus direitos. E muitos, quando vêm para o Evangelho, tornam-se cristãos que querem abusar da liberdade do seu relacionamento com Deus. No nosso caminhar, o ideal seria nunca reclamar ou questionar das providências divinas. E o apóstolo São Paulo, ele deixa um aviso para nós, quando escreve na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, e versículo de número 14, Paulo diz: façam tudo sem queixa, sem discussões, sem reclamações. Outros textos passam a mesma ideia. Em Lamentações de Jeremias capítulo 3, 39, Lucas 17, 7 a 10, Romanos 9, 20 e 21. Porém, nós vemos que através da Bíblia, que o nosso Deus é um Deus de amor, que não leva em consideração as nossas reclamações. Agora, os efeitos vindouros das nossas reclamações são vistas no nosso viver. A reclamação, o perigo da reclamação, meus queridos, é que ela está baseada, ela está inserida na ingratidão. Porque se você é grato a Deus pelo alimento, muitas pessoas, vejam, meditem nisso, muitas pessoas reclamam até de Deus, crentes reclamam até de Deus, chegam a dizer: Deus não está me ouvindo, tanto que eu oro e nada acontece, por que estou passando por isso? Mas ele não percebe as tamanhas bênçãos de Deus na sua vida. Ele reclama porque falta dinheiro, mas todo dia está comendo. Ele reclama porque não tem um transporte, mas tem saúde para andar. Ele reclama porque não aparece trabalho, mas Deus tem suprido, Deus tem segurado, Deus tem fortalecido. Isso já é um grande livramento de Deus. A ingratidão, ela gera a reclamação. A incredulidade e a insubmissão a Deus geram a reclamação. Mesmo que você não aceite que é ingrato, mas quando você reclama de Deus, você está reclamando de um pai. E no seu subconsciente, você pensa que é um pai que não cuida dos seus filhos. Engano seu. Você só está vivo por causa de Deus. Você só está me ouvindo porque Deus tem cuidado de você. Então nessa tarde não deixe que esse espírito maligno da reclamação tome conta da sua mente e faça você pecar. Talvez esse seja o motivo porque as coisas pararam de acontecer na sua vida. Talvez esse seja o motivo pelo qual você está passando por essa situação. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já fez a sua oração de agradecimento a Deus? Porque hoje nós estamos vendo uma época que os cristãos não oram mais nem para oferecer a comida.
Poucos são os que fazem culto doméstico. Poucos são os que vão se deitar. Tem crente, irmão, que pega no sono com o celular na mão. Tem crente que pega no sono assistindo Netflix. Tem crente que pega no sono assistindo uma partida de futebol. Mas ele não tem nem a consciência de, naquela hora, na hora de dormir, de descansar, agradecer a Deus pelo dia que passou. E esse espírito de ingratidão é que gera a reclamação. Israel não lembrava que Deus o havia libertado 4 séculos de escravidão. E não só isso, libertou com forte mão. Israel não lembrava das pragas que Deus havia deixado lá no Egito, levado ao Egito para que Faraó soltasse o povo. Israel não lembrava que quando o exército de Faraó veio no seu encalço, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto e depois o mar se fechou, tragando o exército de Faraó. Israel não lembrava que o sol não o queimava porque Deus colocava uma nuvem para que os israelitas não fossem queimados pelo calor do sol. Israel não lembrava que quando tinham fome, o Senhor fazia cair pão, maná do céu. Israel pediu carne, Deus mandou carne. Mas mesmo assim, Israel chega para Deus e faz a seguinte pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Muitas pessoas estão fazendo essa pergunta hoje. Deus está comigo ou não está? Está sim. Se Deus não estivesse, vocês teriam morrido nessa peste que houve aí atrás. Se Deus não estivesse com você, você não estaria me ouvindo. Você já teria padecido. Israel chegou a perguntar a Moisés: está o Senhor no meio de nós ou não? A reclamação vai fazer você perder as bênçãos de Deus na sua vida. Eles viviam reclamando. Reclamaram das dificuldades, da falta de carne. Miriam e Arão reclamaram contra Moisés. Os próprios irmãos de Moisés, que viram os milagres e o tamanho e o poder de Deus, reclamaram contra Moisés. A reclamação é uma peste que precisa ser tirada do meio do povo de Deus. Por que eu estou passando por isso? Em Números, capítulo 11, versículo 1, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se, a reclamar das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor os ouviu, a sua ira acendeu-se. Amado, você só reclama. Você só se queixa. Você não agradece o que Deus lhe dá. Você não tem agradecido. Agradeça até pela dificuldade, porque é assim que Deus vai ver a sua gratidão e vai abrir as portas para você. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque é Deus trabalhando para que a gente desperte para um novo propósito. A dificuldade é a oportunidade de você fazer um novo propósito na sua vida. A dificuldade, ela vem na sua vida para lhe provar. E você não pode, na hora da dificuldade, abraçar esse espírito da reclamação. Porque é este que tem tirado as bênçãos de Deus na vida de muitos. Em Provérbios capítulo 24 e 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Ou seja, a luta vem, a angústia vem para você, para que você mostre a coragem, para que você mostre coragem, tenha força e saia dessa situação. Mas tem gente que prefere reclamar. Outro dia encontrei com um rapaz, encontrei com ele na rua e perguntei: rapaz,
Vamos para a igreja, vamos voltar, vamos pregar o evangelho, vamos orar, vamos tentar caminhar novamente. Ele disse, vou não. Desse jeito, vou não. E eu, por que você não vai, rapaz? Porque quando eu estou na igreja, irmão, é muita luta, é muita prova. Esse é frouxo. Esse é covarde. Esse é ingrato. É esse espírito de ingratidão que gerou a reclamação e fez com que ele saísse dos caminhos de Deus. E hoje se encontra no caminho do pecado. Como eu posso me livrar desse espírito de reclamação? Fácil, muito fácil. Comece agradecendo a Deus por tudo. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pela sua casa, por mais humilde que ela seja. A sua TV pode ser dessa de 14 polegadas de tubo antiga, mas se for sua, foi Deus que lhe deu, agradeça. Ah, mas o meu celular fica travando, agradeça a Deus porque Ele deu esse. Ah, minha moto está fumaçando, o meu carro só pega os empurrão, agradeça a Deus pelo que Deus lhe deu. Porque assim a reclamação vai sair do seu caminho e Deus vai lhe abençoar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e vamos